O tempo, esse mestre silencioso, esculpe em nós não apenas rugas e memórias, mas também a essência do que nos tornamos. Mas e se eu dissesse que há um segredo, um enigma velado nas dobras da experiência humana que define como enfrentamos a última grande jornada? Um mistério que se desdobra na tensão entre o medo e a dignidade, especialmente quando o espelho nos revela um rosto que já não é o de antes. Para desvendar esse segredo, convido você a embarcar conosco numa reflexão profunda, um mergulho nas águas calmas e por vezes turbulentas da terceira idade. Se você já se pegou pensando sobre o futuro, sobre como envelhecer com serenidade, ou se simplesmente busca compreender melhor essa fase da vida, este é o momento de se conectar. Deixe um like e inscreva-se no canal para mais histórias que tocam a alma. Há muitos anos, numa pequena cidade de Minas Gerais, vivia uma senhora chamada Dona Cecília. Ela era conhecida por sua sabedoria e pelo brilho em seus olhos, mesmo com os cabelos completamente brancos. Dona Cecília não era uma figura pública nem uma celebridade. Era apenas uma mulher que, aos 85 anos, irradiava uma paz incomum. Mas o que a tornava tão especial? O que a diferenciava de tantos outros que, na mesma idade, pareciam carregados de melancolia ou amargura? A resposta, desconfio, está no modo como ela enfrentou um dos maiores desafios da vida: o envelhecimento. A história de Dona Cecília, embora discreta, guarda em si os fragmentos de um mistério que muitos de nós buscamos decifrar: como envelhecer bem, com dignidade e sem se deixar consumir pelo medo. Para entender Dona Cecília, precisamos recuar no tempo, até o momento em que a vida começou a lhe apresentar os primeiros sinais da passagem dos anos. Ela não era imune ao que chamamos de crise da meia-idade, embora em sua época esse termo não fosse tão popular. Aos 50 anos, quando seus filhos já estavam criados e o marido, seu José, começava a demonstrar os primeiros sinais de uma doença crônica, Dona Cecília se viu confrontada com a própria finitude. As rugas, que antes eram discretas marcas de expressão, começaram a se aprofundar. Os cabelos, antes castanhos, exibiam os primeiros fios prateados. O corpo, que antes respondia com vigor a todas as suas tarefas, agora pedia mais descanso. Era o início de uma transformação, e com ela vieram as perguntas. Perguntas que assombram a muitos. Quem sou eu agora que não sou mais jovem? O que farei com o tempo que me sobra? Serei um fardo para meus filhos? O medo, essa sombra antiga, começou a rondar os pensamentos de Dona Cecília. O medo da perda da autonomia, da doença, da solidão, do esquecimento. Ela observava amigas que se isolavam, que se queixavam constantemente da velhice, que se fechavam em si mesmas, presas em um ciclo de lamúrias e ressentimentos. Via o brilho nos olhos de algumas se apagar, substituído por um vazio, e temia que esse fosse também o seu destino. A sociedade, muitas vezes, não ajuda. A mídia, os padrões de beleza, a cultura da juventude eterna, tudo isso conspira para que o envelhecimento seja visto como um declínio inevitável, uma etapa a ser evitada a todo custo. Mas Dona Cecília, com sua sensibilidade aguçada, percebia que havia algo mais, uma outra via, um caminho que não se curvava ao desespero. Seu José, seu companheiro de uma vida inteira, foi o primeiro a partir. A perda foi um golpe duro, um vazio imenso. Muitos, nesse ponto, se entregariam à tristeza profunda. Mas Dona Cecília, embora chorasse a ausência, encontrou na memória do amor que compartilharam uma força inesperada. Ela se lembrava das palavras de seu José, ditas em um de seus últimos dias de lucidez. Cecília, a vida é uma passagem. O importante não é o tempo que se tem, mas como se vive cada instante. Essas palavras ressoaram em sua mente como um sino, chamando-a para uma nova perspectiva. Foi nesse momento de luto e reflexão que Dona Cecília começou a desvendar o segredo.
A primeira peça do quebra-cabeça foi a aceitação. Ela entendeu que lutar contra o tempo era uma batalha perdida. O envelhecimento não era uma doença, mas uma etapa natural da vida. Negar isso seria negar a si mesma. Aceitar não significava resignar-se, mas sim abraçar a realidade com sabedoria. Ela começou a observar as mudanças em seu corpo não como falhas, mas como marcas de uma jornada longa e bem-sucedida. Cada ruga contava uma história, cada fio branco era um testemunho de anos vividos. Essa aceitação inicial abriu as portas para uma transformação interna. A segunda peça foi a ressignificação. Dona Cecília percebeu que o tempo que ela via como sobra era, na verdade, um presente, um tempo de liberdade, de novas possibilidades. Com os filhos criados, as responsabilidades domésticas diminuídas, ela tinha a oportunidade de se dedicar a si mesma, de uma forma que nunca antes havia sido possível. Ela sempre amou a jardinagem, mas a rotina apertada nunca lhe permitiu aprofundar-se. Agora, com mais tempo, ela transformou o pequeno quintal de sua casa em um oásis de cores e perfumes. Ela lia sobre plantas, experimentava novas espécies e encontrava na terra um refúgio e uma conexão com a vida que florescia. A jardinagem não era apenas um passatempo, era uma metáfora para o seu próprio processo de envelhecimento, onde, com cuidado e paciência, a vida continuava a brotar. A terceira peça, e talvez a mais crucial, foi a conexão. Dona Cecília nunca se isolou, ela buscava ativamente a companhia de outros, não apenas de sua família, mas de vizinhos, de amigos, de pessoas mais jovens. Ela frequentava o centro comunitário, participava de rodas de conversa, compartilhava suas histórias e ouvia as dos outros. Ela compreendeu que a solidão não era um destino inevitável da velhice, mas uma escolha. E ela escolheu a companhia, o afeto, a troca de experiências. Seus netos e bisnetos adoravam passar as tardes em sua casa, ouvindo suas histórias, aprendendo com sua calma e sua visão de mundo. Dona Cecília se tornou um farol, um ponto de referência para sua família e sua comunidade. Ela não apenas recebia carinho, mas também o oferecia em abundância. O medo, aos poucos, foi se dissipando, substituído por uma sensação de propósito e dignidade. A dignidade de quem sabe que seu valor não diminui com a idade, mas se aprofunda. A dignidade de quem compreende que a vida é um ciclo e que cada fase tem sua beleza e seus desafios. Ela não negava as dificuldades do envelhecimento, as dores ocasionais, a lentidão que por vezes chegava, mas ela as encarava como parte do processo, sem se lamentar, sem se vitimizar. Ela encontrava soluções, adaptava-se e seguia em frente com um sorriso nos lábios e um brilho nos olhos que o tempo não conseguia apagar. A história de Dona Cecília não é um conto de fadas, mas um testemunho real da capacidade humana de se reinventar. Ela mostrou que o segredo de envelhecer bem não está em evitar a velhice, mas em abraçá-la com coragem e sabedoria. Não está em lutar contra o tempo, mas em dançar com ele. O medo da velhice, muitas vezes, é o medo do desconhecido, o medo de perder o que fomos. Mas a dignidade reside em descobrir o que podemos ser, mesmo com as transformações. Reside em encontrar novo sentido, novas paixões, novas conexões. Reside em aceitar que cada etapa da vida tem sua própria beleza e que o valor de uma pessoa não se mede pela jovialidade, mas pela profundidade de sua alma. A vida de Dona Cecília nos ensina que envelhecer não é um fardo, mas uma arte. Uma arte que exige paciência, aceitação, resiliência e, acima de tudo, amor pela vida em todas as suas fases. Ela nos mostra que a dignidade na terceira idade não é algo que nos é dado, mas algo que construímos, dia após dia, com nossas escolhas, com nossa atitude diante dos desafios. É a dignidade de quem entende que o tempo é um presente
e que cada momento, mesmo os mais simples, tem um valor imenso. Nossa sociedade muitas vezes nos empurra para uma visão distorcida do envelhecimento. Somos bombardeados com imagens de juventude eterna, de corpos esculpidos e rostos sem marcas. A indústria da beleza lucra bilhões explorando o medo da velhice, vendendo a ilusão de que podemos reverter o tempo, mascarar cada ruga, apagar cada fio branco. Mas, como Dona Cecília nos ensina, essa é uma batalha perdida, uma fuga infrutífera. A verdadeira beleza não reside na ausência de marcas, mas na história que elas contam. Cada ruga no rosto de Dona Cecília era um capítulo de sua vida, um sorriso de alegria, uma lágrima de dor, uma preocupação superada, um amor vivido. Seus cabelos brancos não eram um sinal de fraqueza, mas de sabedoria acumulada, de experiências vividas e superadas. O medo da velhice é, em essência, o medo da invisibilidade. Numa cultura que idolatra o novo e o produtivo, os idosos muitas vezes se sentem marginalizados, desvalorizados, como se sua utilidade tivesse expirada. É um medo de perder o propósito, de se tornar um fardo. Mas a dignidade na terceira idade é precisamente a recusa em aceitar essa narrativa. É a convicção de que nosso valor não diminui com o passar dos anos, mas se aprofunda. É a compreensão de que nossa contribuição para o mundo pode mudar de forma, mas nunca perde sua importância. Pensemos, por exemplo, na figura do avô ou da avó. Eles são os guardiões da memória familiar, os contadores de histórias, os transmissores de valores e tradições. Sua presença é um elo vital entre o passado e o futuro, uma fonte inesgotável de amor incondicional e sabedoria prática. Dona Cecília, em sua simplicidade, era tudo isso e muito mais para sua comunidade. Ela não era apenas uma senhora idosa, era a memória viva do bairro, a voz da experiência, o coração que pulsava em cada festa junina, em cada roda de conversa no banco da praça. A dignidade no envelhecimento também se manifesta na autonomia, na capacidade de fazer escolhas e de manter o controle sobre sua própria vida, mesmo diante das limitações físicas que podem surgir. Não se trata de negar a realidade do corpo que envelhece, mas de adaptar-se a ela com criatividade e resiliência. Dona Cecília, mesmo com a artrose nas mãos, continuava a cultivar suas plantas, a preparar suas receitas favoritas, a ler seus livros. Ela encontrava novas maneiras de fazer o que amava, recusando-se a ser definida por suas dores, mas sim pela sua vontade de viver. E é aqui que entra o papel fundamental da comunidade e da família. O apoio e o respeito dos que nos cercam são pilares essenciais para que a dignidade do idoso seja preservada e celebrada. Uma sociedade que valoriza seus idosos é uma sociedade que reconhece a riqueza de sua própria história, que entende que o futuro é construído sobre os alicerces do passado. É uma sociedade que compreende que o cuidado com os mais velhos não é um fardo, mas um investimento em humanidade, em sabedoria, em amor. Refletir sobre o medo e a dignidade no envelhecimento é, na verdade, refletir sobre a própria vida. Porque todos nós, se tivermos a sorte de ter uma vida longa, um dia seremos idosos. E a forma como tratamos nossos idosos hoje é um espelho de como seremos tratados amanhã. É um ensaio para o nosso próprio futuro. Dona Cecília nos convida a reavaliar nossos preconceitos, a desconstruir narrativas limitantes sobre a velhice. Ela nos mostra que envelhecer pode ser uma jornada de autodescoberta contínua, uma oportunidade para aprofundar nossa compreensão do mundo e de nós mesmos. É um convite para abraçar a plenitude de cada fase, a beleza das transformações e a riqueza da experiência acumulada. A dignidade não é um privilégio de poucos, mas um direito de todos, em todas as idades. E ela floresce quando escolhemos a aceitação em vez da negação,
a gratidão em vez do lamento, o amor em vez do medo. Portanto, ao olharmos para o espelho, não devemos ver apenas as marcas do tempo, mas a riqueza de uma jornada, a profundidade de uma alma. Podemos escolher nos entregar ao medo, ou podemos escolher a dignidade. A escolha é sempre nossa. E Dona Cecília, com sua vida simples e extraordinária, nos deixou um legado. O segredo de envelhecer bem não está em evitar o fim, mas em celebrar cada passo do caminho. Se a história de Dona Cecília tocou seu coração e te fez refletir sobre a beleza e a dignidade do envelhecimento, compartilhe este vídeo com alguém que você ama. E se você busca mais sabedoria e inspiração para viver cada fase da vida com plenitude, inscreva-se no canal O Valor do Tempo. Aqui celebramos a vida em todas as suas nuances e buscamos juntos o verdadeiro significado de cada momento. Deixe seu comentário abaixo. Quero saber o que você pensa sobre a relação entre medo e dignidade no envelhecimento. Sua voz é importante para nós. Até a próxima reflexão.